olhando para o futuro, que mensagem gostaria de transmitir às gerações mais jovens sobre a União Europeia? Democracia e todos os outros aspectos positivos que nós temos tido nas últimas décadas. Pois eu diria à juventude, segurem muito bem esta democracia, esta liberdade, este ambiente de completa liberdade que existe neste momento na Europa. Recordo que eu nasci um pouco depois de terminada a Segunda Guerra Mundial e lembro-me da minha avó Bibiana me falar para eu poupar no açúcar, porque não havia açúcar e então não podíamos estar tanta coisa. E se eu vos falasse que podíamos só comer alguma coisa, não comermos aquilo que queríamos, podia falar de muitas coisas, juventude. Hoje em dia, nós aqui em Portugal estamos numa democracia plena, numa liberdade plena. Defendam, segurem bem o respeito pela liberdade, cuidado com as falsas promessas de que Portugal pode mudar para melhor. Portugal não pode mudar para melhor. Portugal está no bom caminho, Portugal está em democracia, temos a liberdade de falarmos. Eu sei o que é a não liberdade, eu sei o que foi viver aqui em ditadura. Cheguei aqui num tempo, eu disse e volto a repetir, 1969, não era um tempo de liberdade. Portanto, viver na União Europeia é muito, muito bom. Vocês não imaginam aquilo que nós já capinamos, pegamos na enxada, capinamos tudo, deixamos o terreno limpo, juventude. A democracia está aí, segurem-na, defendam-na, intervenham, votem, não fiquem quietos nos videogames, não fiquem quietos naquelas cervejas e vinhaças só, não. Temos que ter uma consciência política, temos que defender a democracia a bem do futuro dos vossos filhos. Eu gostaria de dizer às gerações futuras que não pensem que a União Europeia que é um jardim com flores. Portanto, a União Europeia pode trazer muitos benefícios, mas não é tudo tão simples nem tão bom como se pensa. Eu vejo que as pessoas procuram na União Europeia encontrar, por exemplo, melhores trabalhos, melhores condições de vida, mas isso às vezes não é uma realidade absoluta, porque podem ter uma remuneração maior, mas se forem ver, uma renda de casa é mais cara e às vezes aquelas vantagens que parecem concretas não são assim tão concretas como se pensa. Porque há muitos países, cada um tem as suas ideias, tem as suas maneiras de pensar, os seus hábitos, os seus costumes diferentes uns dos outros e às vezes é difícil entendermos. Mas eu acho que acima de tudo temos que pensar em preservar ao máximo esta União Europeia que nós temos, em que se tenta defender a democracia e a democracia é um bem precioso que não podemos perder. Não podemos estar a pensar em novas guerras, em novos conflitos. Temos que pensar em que haja um entendimento permanente e que a gente caminhe para esse entendimento, uma compreensão entre as ideias de cada um, mas sempre no intuito de que haja paz e que se preserve a democracia, porque antes da democracia a vida das pessoas era muito diferente. Não podemos esquecer do nazismo, da PIDE em Portugal, em que havia métodos muito maus de os governantes conseguirem governar à sua maneira sem se preocuparem com os interesses da generalidade da população ou das ideias de cada um. Falando, como já falámos, da União Europeia, e sendo nós membros, cidadãos da União Europeia, é estar a falar de uma experiência de jovens em que esses valores deviam de ser também valores que eles deviam de assumir, pela diferença que a União Europeia demonstrou ser entre países que não são, que é o resto do mundo. Portanto, temos uma força maior como membros de uma União Europeia do que se estivéssemos isolados num país só.
esse espírito comunitário, esse espírito de integração, penso que deve sempre o jovem procurar. Naturalmente, não perdendo a sua identidade. E a sua identidade é ele. E ser eu, ou neste caso ser ele, é terem a liberdade de poder assumir a sua condição humana. E a sua condição humana pode ser até muito boa em Portugal e menos boa na Espanha, por exemplo, mas em todo caso ter a liberdade de procurar o espaço geográfico, cultural, que melhor possa corresponder à sua exigência e sonho de vida. Quanto é importante estes encontros através da Europa para que nos possamos enriquecer todos mais e nos sentirmos, na medida do possível, satisfeitos pelas colaborações mínimas que cada um teve e que foram importantes na construção da Europa atual e que a Europa atual pudesse ser a Europa futura. É ter a noção que a democracia é uma luta permanente. A democracia sempre tem muitas ameaças na sua história. Eu não sou fundamentalista em dizer que a democracia é a história acabada de sistemas de governo. Agora, não se deixe embalar na conversa dos populistas que atualmente andam a florescer por toda a Europa, porque eles são simplistas, tornam um assunto complexo, como é a própria gestão de 27 países soberanos, porque nós não vivemos numa federação, são soberanos, resolveram voluntariamente juntar-se para criar entre eles um clima de paz e cooperação. Portanto, vocês estão a herdar. O máximo conselho que eu posso dar-vos é manter a democracia na sua pureza, precisamente nos seus aspectos fundamentais, de deixar-se ir por cantos da cigarra dos populistas que agora não florescer por todo lado. Neofascistas, os novos nazis, discursos de ódio, o racismo, a xenofobia, isso são tudo instrumentos que a direita reacionária utiliza para vos dar volta à cabeça. Portanto, pensem para a vossa cabeça. A melhor maneira de pensar pela vossa cabeça é procurar fontes, leiam livros. Não fiquem só pelo telemóvel ou pela televisão, leiam livros, procurem conselhos de pessoas que sabem mais que vocês em relação a assuntos que não sabem. Aprendam, porque vocês é que vão herdar essa democracia. Ela desaparece ou continua, fortalece, torna-se melhor e está tudo nas vossas mãos. O mais importante é que nós temos a capacidade de ouvir e de estar em conjunto com as outras pessoas e de conhecer no seu sítio onde as pessoas vivem e de ter estes intercâmbios, de trabalhar em conjunto, perceber o que é o dia a dia de pessoas que tu não conheces. Se és do Sul, que tu podes ir para Suécia, que podes ir para Países Baixos, para a Inglaterra, para conhecer como é que vivem as pessoas no seu dia a dia, de participar nisso.